Bom, pessoal do segundo ano, estamos de volta aqui com as aulas de matemática. Agora é a vez do módulo 14, da frente 2, semelhança de triângulos. Continuando aquilo que, na verdade, a gente já estava fazendo no módulo 13. Peço que vocês prestem bastante atenção, porque aparecerão exercícios um pouco mais complicados. Figuras que estão inscritas umas nas outras, triângulos, retângulos, paralelismo. E o principal é você analisar a figura como um todo, procurar triângulos semelhantes para poder usar a propriedade da semelhança. Vamos lá, então. Os exercícios estão na página 95. Por favor, acompanhem na apostila e vamos fazer os complementos aí. O exercício número 1 fala que na figura ABCD é um quadrado inscrito num triângulo EFG. Na verdade, olha só, ABCD é um quadrado. Isso aqui dá muita informação para a gente, e a mais importante delas é que esses quatro lados são congruentes. Além do que, você tem também aqui, lembrando que é um quadrado, a gente já fez aulas sobre quadriláteros notáveis, você tem quatro ângulos retos dentro dessa figura. E outra coisa, vai ajudar a gente pra caramba, porque além do quadrado ter todas essas características, tem os lados opostos paralelos, né, por se tratar de um retângulo, ou um paralelogramo, no caso, e aí esse paralelismo entre esses dois lados aqui, o AD e o BC, vai ajudar a gente também. Ele completa o enunciado dizendo que a medida de FG é 10, está aqui, né, de F a G é 10, e está perguntando o perímetro do quadrado. Lembrando que perímetro é a soma dos quatro lados, ou então você pegar o valor de um deles só e multiplicar por 4, né, e no final das contas é achar quanto vale esse x aqui, que representa a medida do lado do quadrado. Bora lá, o seguinte, no desenho tem uma altura aqui do triângulo EFG, o triângulo maior, que vale 6. Eu escolhi para comparar com o triângulo maior, o triângulo menor aqui da ponta, que é o triângulo AED. E aí é o seguinte, a gente vai precisar de comparar a altura desse triângulo menor com a altura do triângulo maior. Chamando o lado do quadrado aqui de x, e lembrando que tudo aqui é 6, né? A gente está vendo isso aqui do lado. Se eu tiro x, aqui essa parte fica 6 menos x. E aí os dois desenhos que eu vou fazer aqui do lado, olha só, o triângulo grande é FG, de altura 6 e base 10, e o triângulo da ponta menor, ADE, de altura 6 menos x e base x. A questão é que esse ângulo aqui tem congruência com esse ângulo aqui tem congruência com esse, por questão do paralelismo, e esse terceiro ângulo aqui são os ângulos, na verdade é o ângulo em comum entre os dois triângulos, né? Fica feita assim a semelhança. No nosso caso, eu posso fazer que essa base, essa altura está para essa base, assim como essa altura está para essa base, né? O que me dá essa relação, que multiplicando cruzado eu consigo achar o valor de x, que vale 15 quartos. Lembra que no enunciado está perguntando o perímetro, e aí era só multiplicar o x por 4, a resposta dá 15, letra B, beleza? Indo para o número 2, a questão vai ser um pouco parecida por conta de que tem um triângulo ABC grande com um retângulo desenhado nele, olha só, o triângulo ABC tem a altura H e base B, ver figura. Nele está inscrito um retângulo DEFG, cuja base é o dobro da altura. A base do retângulo, aqui ó, de E até F, é o dobro da altura do retângulo, chamando a altura de x, a altura do retângulo. Se a base dele é o dobro, 2x, portanto. A questão é que, se é um retângulo, vai haver paralelismo entre os lados opostos. Isso ajuda eu a concluir que esse ângulo é congruente a esse. São correspondentes aqui também. E que tem quatro ângulos retos e tudo mais. A questão é que, nessas condições, ele está pedindo a altura do retângulo, ou seja, o x, em função do H e do B. Você pode olhar as opções aí no exercício, tudo em função de H e B, certo? Eu vou comparar o triângulo maior, ABC, com o triângulo aqui da ponta, ADG, certo? E como aqui vale x e a altura total é H, eu tenho aqui uma medida H menos x para a altura do triângulo ADG e a base dele 2x. Os dois triângulos, ABC e ADG, estão desenhados aqui, de forma que você consiga ver separadamente. A questão, pessoal, é que desenhar separado é opcional, mas eu acho muito bom fazer isso,
por conta da facilidade de você enxergar que você vai fazer essa altura para essa base, assim como essa altura para essa base. Altura para base, altura para base. Vai dar essa expressão, que se você multiplicar cruzado, vai fazer você chegar até aqui. Lembra que você quer achar o valor do x. Portanto, esse termo aqui que tem o x tem que passar para o primeiro membro, ele passa somando. Para achar o x, eu vou colocá-lo em evidência e aí passar todo esse parêntese, fazendo a divisão lá para o outro lado e descobrir que a resposta é a letra D. Ok? Partindo para o número 3 agora, pessoal, ele vai impor, um exercício do Enem, impor que a gente resolva o exercício em 2 etapas. Atenção. A sombra de uma pessoa de 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. A questão inicial que eu queria mostrar para vocês, dá uma olhadinha no desenho, é que a pessoa com 1,80 m projeta uma sombra de 60 centímetros, um poste de altura desconhecida projeta uma sombra de 2 metros. O detalhe é que eu passei tudo para centímetro, viu, pessoal? Trabalhando com a mesma unidade sempre. Com esses dados, eu consigo descobrir o tamanho do poste. Olha só, eu posso fazer altura para sombra, altura para sombra. A gente já faz isso em física, lembra? Dá 600 centímetros, 6 metros é a altura do poste, que inclusive eu vou conseguir usar na segunda situação. Mais tarde, a sombra desse poste diminui 50 centímetros, ou seja, se ela era 200 centímetros, passa a ser 150. Obviamente, pessoa e poste continuam com a mesmas alturas, né? E eu vou fazer a propriedade de novo. Os dois triângulos são semelhantes, altura para sombra, altura para sombra. Fazendo a multiplicação, 45 é o tamanho da nova sombra do poste, da pessoa, desculpa. A resposta é a letra B. Beleza? Passando para o número 4, o desenho bem parecido no caso, só que vai falar sobre uma rampa aí. A rampa de hospital tem a sua parte mais elevada com uma altura de 2,2 metros, está representado no desenho aqui. Ó. Imagina que essa rampa você está vendo de lado. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros, quer dizer, o sujeito estava aqui no começo da rampa, ao deslocar 3,2 metros, e alcançou uma altura de 0,8 metro, quer dizer, enquanto subia, nesse ponto, depois de caminhar 3,2, ele está a 0,8 de altura. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto, eu chamei de X aqui, né, que é o restante que ele tem que caminhar para chegar até o ponto mais alto da nossa rampa, é o que o exercício está perguntando. E aí eu vou pegar esses dois triângulos e desenhei os dois separados aqui. Eu achei esse mais tranquilo. Essa medida aqui é x mais 3,2, o total, com a altura 2,8. E o outro triângulo da ponta aí. Eu posso fazer essa medida para essa, 3,8 para 3,2 para 0,8. Está aqui a expressão. E aí, no caso, eu vou simplificar 3,8 por 0,8, pessoal, dá 4 inteiro, tá? E aí depois multiplico cruzado, achei o valor de x. 5,6 metros é o que falta para ele terminar. Então, a resposta aí é a letra D. Ok? Bom, para o número 5, você tem que prestar um pouco mais de atenção, porque o desenho original é um pouco complicado. Dados AB igual a 18 centímetros. Está aí no desenho, olha só. AE, 36 centímetros, o desenho está fora de escala. DF vale 8, estou distribuindo já os valores, pessoal. E sendo o quadrilátero ABCD um paralelogramo, essa informação é importantíssima, porque sendo ABCD um paralelogramo, a gente viu lá atrás, nas aulas anteriores, que o paralelogramo é um quadrilátero notável que possui os ângulos opostos congruentes, ou seja, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, porque ABCD é um paralelogramo. O comprimento de BC, que aqui no caso eu estou chamando de x, é igual a. Aí nesse caso, pessoal, como ABCD é um paralelogramo, AD e BC são paralelos. E aí eu posso estender o AD para AE, que fazem parte do mesmo segmento, ó, concluindo que o AE também é paralelo a BC. E aí esse segmento BE funciona como uma transversal, me indicando que esse ângulo de vértice E e esse ângulo de vértice B são ângulos alternos, portanto, eles têm as mesmas medidas. Aí eu consigo provar que o triângulo ABE
e o triângulo BCF, já tem dois ângulos que se correspondem. Aí o terceiro, com certeza, vai ser. Aí eu desenhei os dois triângulos aqui, ó, de forma separada. Essa é a parte mais complicada do nosso problema. Depois disso, você vai fazer proporção 18 para 36. Repara que no triângulo menor de baixo, a mesma ideia, ó, 10 para x. 18 para 36 igual a 10 para x. Eu vou conseguir simplificar o 18 com 36 dá meio, multiplicando cruzado o x é a letra A, que é igual a 20, ok? Estudem bastante. Essa parte da matemática é uma parte que exige muita prática. Se for preciso, refaçam todos esses exercícios. Vai pausando o vídeo tentando fazer na própria apostila. E faz o TC, que já tem o módulo 15. Beleza, valeu.